Ok, estamos lá. Então, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor possa estar connosco aqui esta manhã. Espero que tenham tido uma boa semana. Então, o meu nome é Daniel, para quem não me conhece, já ando aqui há alguns anitos. E nós hoje vamos estar a considerar sobre um evento que é central na vida cristã. É central. Deixem-me só fazer-vos uma pergunta, ou várias perguntas. Já alguma vez tiveste que pagar alguém ou pedir um favor para fazer uma tarefa chata em teu lugar? Já tiveram que o fazer? Sei lá, talvez uma tarefa um pouco difícil, muito pouco agradável, como desentupir uma sanita. Já alguém fez isso? Já pediram, ok. Ou talvez pagar alguém para fazer um tratamento estatístico ou análise da tua tese de mestrado ou doutoramento. Ou então foste tu que ingenuamente aceitaste o pedido de um colega teu, por exemplo, para fazer um turno de última hora, e quando chegas ao serviço percebes o porquê. Está uma enorme e terrível confusão e começas a pensar, acho que fui enganado. Ou então também há os chicos espertos, não é? Que serão muito bons a levarem outros a fazerem as suas tarefas e depois ainda ficam com a fama de terem sido eles a fazê-lo. Mas por outro lado, nós admiramos e respeitamos muito alguém que de boa vontade decide realizar uma tarefa difícil no lugar de outra pessoa. Certamente vocês já terão visto o filme O Resgate do Soldado Ryan. Já viram este filme? Resgate do Soldado Ryan, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, após o sangrento desembarque das tropas americanas, e não só, na praia de Omaha, na Normandia, o capitão John Miller, que neste filme é o Tom Hanks, ele recebe uma missão especial: encontrar e resgatar o soldado James Ryan, que é o Matt Damon, cujos 3 irmãos já tinham morrido em combate. Então ele é o único que resta dos seus irmãos. Então o alto comando do exército decide que ele deve ser levado de volta para casa para poupar a sua mãe a mais uma perda de um filho e ficar sem filhos e ficar sem suporte para a sua velhice. Então este capitão Miller reúne um pequeno grupo de soldados e parte em busca deste soldado Ryan. Eles atravessam campos de batalha perigosos, passam além das linhas do inimigo, enfrentando os horrores da guerra. E no caminho, o grupo começa a questionar o valor de arriscar várias vidas para salvar apenas uma. O que gera reflexões profundas sobre o sacrifício, sobre o dever, sobre a humanidade. E já no fim do filme, encontrado o afortunado soldado Ryan, este capitão Miller faz-lhe uma chamada de atenção, que é: faz por merecer isto. Faz por merecer isto. Nós vamos estar a considerar esta manhã, então, Lucas, capítulo 23, e vamos ler dos versículos 26 ao 56. Lucas 23, 26, 56. E diz assim: (23, 26, 56). E como o conduzissem, constrangendo um cireneu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele levasse após Jesus. E seguiu numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. E também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de facto o Cristo, o Filho de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até à hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos só orar mais uma vez. Senhor, estamos gratos pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra, de olharmos para ela. Ajuda-nos a considerar sobre ela. Ajuda-nos também a analisar a nossa própria vida e também a pensarmos quem estamos a seguir esta manhã. Senhor, dirige, pois, todas as coisas para tua honra e glória no nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, o Rei compassivo, oferece voluntariamente perdão através do seu sacrifício. Que reações vos merecem esta passagem? Vou dividir a passagem em 3 pontos, que é o Rei a caminho da cruz, convite ao arrependimento para alcançar perdão, o Rei na cruz,
intercede pelo perdão de Deus e, por fim, a realidade da morte do rei, que dá um perdão assegurado. Então Jesus está a caminho do Calvário. Cerca de uma semana antes, quando estava a entrar em Jerusalém, a multidão clamava: "Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor." E agora este mesmo Rei dirige-se não para um trono, mas para o Calvário, levando sobre si a cruz. E na verdade, ele sabia que antes de chegar a esse trono, o caminho a ser percorrido devia ser o caminho da cruz. Jesus caminha para o Calvário, não obrigado, não por sorte, não por capricho, mas de forma voluntária, em coerência com o que disse em João 10:18, que é: "Ninguém a tira de mim, isto é, a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai." Jesus estava a caminhar de forma voluntária. No versículo 26, vemos que a sua cruz acaba por ser transportada. Era normal a pessoa condenada à morte de cruz levar a sua própria cruz, na qual seria crucificado, até ao local da execução, que neste caso era o Calvário. Jesus começa essa caminhada, não é de manhã, pela fresca, não. É uma caminhada que já vem com 15 horas. As últimas 15 horas são marcadas por uma noite sem dormir, na qual aconteceu a traição de Judas, as agonias no jardim do Getsemane, a deserção dos discípulos, a tortura de um julgamento totalmente hipócrita perante o Sinédrio, a zombaria no palácio de Caifás, a negação de um dos seus discípulos mais significativos, o julgamento injusto perante um juiz influenciável, a declaração da sentença de morte em substituição de um criminoso, a terrível experiência de ser açoitado e os abusos cometidos pelos soldados romanos. Tinham sido horas intensas, duramente intensas. Jesus cede fisicamente na capacidade de transportar esta cruz. O tremendo cansaço físico fez com que lhe fosse impossível carregar a cruz por muito mais tempo. O tempo que iria demorar, iria atrasar muitas coisas, e por isso os soldados, para não atrasarem, mobilizam um curioso que estava a assistir àquilo que se estava a passar. Simão, o cireneu. E reparem, o que é que isto revela sobre Jesus? Revela a sua humanidade. O perfeito homem divino, a assumir plenamente uma natureza humana, frágil, abdicando mais uma vez da sua natureza divina. Ele tinha poder para fazer muito mais do que aquilo que nós podemos até imaginar. Podia até convidar anjos para transportar esta cruz, se ele assim entendesse, mas não. Ele assumiu plenamente a sua condição humana, a fim de se identificar plenamente conosco e assumindo representativamente o nosso castigo, a fim de que pudéssemos ter paz com Deus. Era exigido um sacrifício humano. É nesta condição que assume, em obediência ao Pai, em coerência com a sua missão, esta caminhada até à crucificação. Jesus, sendo Deus, assume uma forma humana, o trilho que o leva ao sacrifício da expiação de pecados. E neste percurso, do versículo 27 ao 31, no percurso do caminho para a crucificação, Jesus passa por mulheres a chorar e a lamentar aquilo que está a acontecer. Jesus vira-se para elas e o que é que diz? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos,
pelas vossas gerações. E Lucas, ele é exclusivo a revelar este acontecimento. Vejam que são filhas de Jerusalém, não são propriamente só as suas discípulas. Talvez estas filhas de Jerusalém estão ali realmente a prantear de uma forma sincera. Talvez outras sejam apenas carpideiras. Mas Jesus diz, não chorem. Não chorem por mim. Olhem antes para vocês e para os vossos, porque apesar de agora ainda ser tempo de arrependimento, ainda ser tempo de compaixão, de graça e de perdão, é certo que um dia o juízo virá. Primeiramente sobre esta cidade, como veio a acontecer no ano 70 depois de Cristo, e o grande julgamento que ainda está para acontecer. E é nisto que vocês devem considerar e chorar. Este versículo 31 parece um bocado esquisito, não é? Ele refere-se a um provérbio popular que existia naquele contexto. Ele está traçando um contraste entre a madeira verde, isto é, a madeira que está úmida, que é difícil de arder, e a madeira seca. E todos nós sabemos, nas nossas lareiras, ou fogões, ou dos nossos churrascos, que uma madeira seca arde muito mais facilmente que a verde e que a úmida. A madeira seca arde e é rapidamente consumida. Quando a madeira ainda é verde e úmida, essa aí é difícil de arder. Portanto, se até mesmo esta madeira verde se queima, então seguramente a madeira seca muito mais facilmente será consumida e destruída. Então quer dizer é que se alguém inocente sofre como ele irá sofrer, então imaginem aqueles que são os culpados, quanto mais não irão sofrer. E por isso ele aponta para o juízo divino e ele diz, chorem. Chorem pela vossa condição e a condição das vossas futuras gerações. Deus, sendo Deus de amor e gracioso, é porém um Deus que é justo e que não vai permitir a falta de arrependimento. Não vai permitir que esta falta de arrependimento fique sem castigo. Não nos iludamos em pensar que o Senhor Jesus oferece aos homens apenas misericórdia, o perdão e o amor. Sem dúvida alguma, Ele tem misericórdia abundante, graça infinita. Ele se deleita na misericórdia, mas não podemos esquecer que nele há tanto justiça como misericórdia. E Jesus apresenta-se aqui não como uma vítima. Ele não se está a vitimizar. Ele está a apontar que há juízo, que há ira e condenação preparados para os incrédulos. O Evangelho revela ira para aqueles que, o recusando, eles se endurecem a si mesmos. O mesmo Senhor Jesus convida os cansados e sobrecarregados a virem a Ele para encontrar descanso. Declara também com muita clareza que se o homem não se arrepender e crer, perecerá e será condenado. O mesmo Salvador que agora retém a sua ira dos rebeldes e desobedientes, um dia virá contra os que não conhecem a Deus e contra aqueles que rejeitam o seu Evangelho. Então há motivos para chorar. E Jesus está aqui a apelar para uma mudança de foco. Ele não quer ser visto como um coitadinho, como uma vítima da situação, toda aquela situação de dor e sofrimento como algo para lamentar. E de resto, este Evangelho não nos descreve de forma gráfica aquilo que aconteceu. De forma gráfica, há, por exemplo, o filme da Paixão de Cristo, o Mel Gibson, que aí é um filme muito gráfico, mas não é esse o foco aqui de Lucas. Não é. Porque não é esse o foco. O foco é olharmos para nós mesmos e vermos a nossa pobre condição perante Deus, que é uma condição de eternamente afastados de Deus. E é também olharmos para esta morte de Cristo, não com pena e comiseração, mas com gratidão, com confiança, louvando-o por isso e retribuindo a Ele uma vida de obediência. Então olhem para Jesus.
Arrependam-se e chorem, porque o dia do juízo do Senhor será terrível. E apenas na cruz, para onde Jesus caminha, há esperança. Nos versículos 32 a 38, Jesus demonstra o seu amor perdoador para aqueles que zombavam dele e escarneciam da sua declaração de ser o Messias, o Rei de Israel. O Rei chega ao Calvário, por fim. E ele aí é entronizado nesta cruz. É entronizado no madeiro onde está escrito: este é o Rei dos Judeus. E reparem que está em 3 línguas conhecidas e universais da época: em hebraico, em grego e também está em latim. E ao seu lado, ele não tem sábios e conselheiros para o assistirem na sua tarefa de rei. Não. Tem antes, como 2 companheiros, 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda, como se fossem iguais a ele. Ou pior, o lugar do centro aponta para ele como sendo o pior dos malfeitores. Quanta ignorância! Jesus, movido por compaixão e amor perdoador, o que é que faz? Ele dirige-se a Deus, intercedendo este mesmo Deus, para que perdoe tanta falta de consciência daquilo que estão a fazer. Primeiramente, ignorância. Não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem com Jesus. Não sabem quem Ele verdadeiramente é, nem o que está a fazer por eles naquele momento. Ignorância também porque não sabem que as Escrituras estão ali a ser cumpridas diante dos olhos deles e estão a apontar diretamente para Ele. Não veem que a palavra de Deus está a falar ali, diretamente no cumprimento das Escrituras. Ora vejam, se lerem Isaías 53:12, em igualar Cristo aos malfeitores, quando Ele foi contado com os transgressores. Aponta para Salmo 22:18, em que as suas vestes estão ali a ser repartidas. Apontam o Salmo 69:21, a oferta do vinagre. Apontam para a zombaria, o Salmo 22:6, 7 e 8. Salve-se a si mesmo. Efetivamente, Jesus era o rei, ali a ser rejeitado. Então sim, era preciso perdão. Pai, perdoa-lhes, porque efetivamente não sabem o que fazem. Não sabem o que estão a fazer. Então sim, era preciso perdão. Perdoa-lhes significa precisamente isso. Significa, Pai, apaga completamente as suas transgressões. Na tua soberana graça, faz com que eles se arrependam realmente, de modo que possam e sejam completamente perdoados. Sem dúvida. Nesta expressão, vemos o quão piedoso, compassivo e gracioso Jesus é. Não existe uma pessoa tão ímpia que o Senhor Jesus não queira salvar. Não há pessoas tão perdidas no seu pecado que o todo-poderoso amor de Cristo não se interesse por redimir. Ele chorou por esta Jerusalém incrédula. Ouviu a súplica do ladrão moribundo. Veio dos céus para converter o coração de Saulo, o perseguidor da igreja. Mais tarde, e mesmo aqui na cruz, ele encontrou tempo para orar em favor dos que o assassinavam. Nesta caminhada de entrega, ele é o representante da humanidade no juízo de Deus sobre o pecado. Por isso, apela ao arrependimento enquanto ainda se pode achar. O rei demonstra que não é apenas o rei dos judeus, mas de todos. Um rei compassivo e bom, que mesmo no meio de injustiça, torna justo o que nele crê.
O Rei compassivo e bom, que mesmo no meio, que sendo o caminho, que sendo a verdade e que sendo a vida, sujeita-se a morrer para, pela sua vida, os que estão mortos em delitos e em pecado, crendo, possam eles mesmos ter vida. O Rei compassivo e bom, que trará a justiça. O Rei compassivo e bom, que dá esperança ao que reconhece a sua injustiça e que crê nele. Jesus demonstrou um amor que excede todo o entendimento. E por isso, o pior dos pecadores não tem motivo para sentir receio de recorrer a um Salvador como este. Quem quer que ele seja, mesmo no leito da sua morte, é ainda tempo de reconhecer. Talvez tu estejas a buscar por segurança e encorajamento para te arrependeres, para creres. Só Jesus te pode dar essa esperança e segurança. Apenas Ele. 39-43. Jesus demonstra o seu amor perdoador ao prometer a salvação a um criminoso arrependido que era crucificado precisamente ali ao seu lado. Estes dois malfeitores são crucificados juntamente com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ambos estavam igualmente próximos de Cristo. Viram e ouviram tudo o que se passou ali durante as horas que ele esteve pendurado na cruz. Ambos estavam condenados a morrer. Eram pecadores ímpios e também eles necessitavam de perdão. Contudo, um deles morreu nos seus pecados, tal como passara toda a sua vida, com o coração endurecido e incrédulo. A atitude do outro malfeitor foi diferente. Primeiramente, ele não gostou da forma como o outro malfeitor estava a gozar com Jesus. Reconheceu o seu próprio pecado quando disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconheceu que ele estava a sofrer e estava a pagar a sua pena com justiça. Ele reconheceu a inocência de Cristo. Ele aponta e diz: este nenhum mal fez. E ele demonstrou a sua fé no poder e vontade de Cristo para o salvar. Ele, por fim, de forma humilde, ele ora suplicando a Jesus para que o Senhor se lembrasse dele. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não são necessárias mais evidências do arrependimento sincero e genuíno deste malfeitor. Ele estava completamente consciente da sua condição de pecador e da sua necessidade de perdão do Senhor que estava ao seu lado. E qual foi a resposta de Jesus? Não, é demasiado tarde. Não. Tu tens que fazer isto, aquilo. Uma resposta de esperança e de aceitação, que é: hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilhosa prova de que a salvação não resulta de obras, mas simplesmente da graça divina, que opera quando nós reconhecemos a nossa condição de pecadores e oramos a Ele humildemente, buscando por perdão, por ajuda, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Este pobre teve as suas mãos e os seus pés cravados na cruz. Ele não poderia literalmente fazer nada por ele. Literalmente amarrado. E apesar disso, ele foi salvo pela infinita graça de Cristo. Que segurança tão completa do perdão dos seus pecados aquele homem recebeu. Que seguro de vida. Que seguro de vida. Ele não foi batizado, ele não pertenceu a uma igreja, ele não participou em nenhuma ceia do Senhor,
ele não teve tempo ou oportunidade para o fazer. Certamente, se ele tivesse tido essa oportunidade, ele o ia feito, mas a verdade é que se arrependeu e creu, e por isso foi salvo. Tu que estás aqui esta manhã, o meu apelo é que guardes esta verdade no teu coração. Cristo não mudou. Ele permanece o mesmo hoje e eternamente. O caminho da salvação é sempre o mesmo, e é este. Aquele que salvou o ladrão, arrependido, continua vivo. Há esperança para o pior dos pecadores, se ele tão somente se arrepender e crer. Certamente, a sua atitude não será diferente contigo. Independentemente da tua situação aqui esta manhã. Cristo não mudou e por isso há esperança para ti, tu que ainda não o conheces. Versículos 44 a 49. Sabem o que é que aconteceu em 9 de novembro de 1989? Ok, o meu irmão fez 2 anos, é verdade. 9 de novembro de 89, lembram-se? Um muro caiu nesse dia. A reunificação das Alemanhas, não é? E qual foi a reação das pessoas à queda daquele muro? As reações foram intensas, não é? O país estava dividido entre este e oeste. E as pessoas voltaram a reunir-se. Foram emoções intensas, emocionantes, históricas. Causou inicialmente surpresa e confusão. Tipo, é mesmo? Estão a pôr o muro abaixo? A notícia da abertura das fronteiras foi inesperada. Até mesmo os guardas que vigiavam o muro ficaram surpresos com o que estava a acontecer. Muitos não acreditaram à primeira. Houve aquela confusão, é verdade, não é verdade? É uma fake news. E quando tiveram a certeza que era verdade, as pessoas vieram comemorar nas ruas. Milhares de pessoas correram para o muro. As pessoas começaram a abraçar-se, a chorar, a rir, a festejar em cima do muro. Muitos pegaram no martelo pneumático e começaram a destruir aquele muro. O que separava era necessário ser destruído. Enquanto Jesus está na cruz, há uma série de acontecimentos que testificam a sua inocência. A natureza entra em convulsão. O dia transforma-se em noite. A terra treme. O véu é rasgado. Este centurião rendido e a multidão bate nos peitos. Então o sol escurece e as trevas tomam conta do dia. A própria natureza, por ação de Deus, dá testemunho da rejeição da humanidade ao seu Messias, que era a luz do mundo. A escuridão indica o juízo, as trevas, o juízo de Deus sobre os pecados. E esse castigo foi levado por Jesus, de modo que Ele, como nosso substituto, sofreu a mais intensa agonia, a mais indescritível dor. Uma terrível dor de isolamento e de abandono até pelo seu próprio Pai. E mesmo antes de entregar o Espírito ao Pai, há um véu que se rasga. E esse véu que antes era uma barreira entre o homem pecador e o Deus Santo, como nós já lemos, o véu é rasgado. O sacrifício estava completo e aceito por Deus. Porque o nosso substituto cumpriu todos os requisitos por Deus. E por isso este véu que era de separação foi rasgado de alto a baixo de forma completa e plena. A separação entre Deus e a humanidade foi quebrada. E agora é possível uma comunhão plena entre Deus e os homens. Como o Joe já referiu. E vemos também o impacto no caso do centurião e das pessoas que contemplaram a morte de Cristo. Somos informados de que este centurião, que assistiu a tudo aquilo, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem, ele era justo. E as multidões que estavam reunidas
Saíam daquele lugar a bater no peito, com remorsos daquilo que tinham deixado acontecer e que se calhar até tinham promovido. Não sabemos com exatidão a natureza dos sentimentos aqui descritos, nem tampouco conhecemos o que é que aconteceu a seguir com cada pessoa que estava a assistir. De qualquer modo, há uma coisa que é bem evidente. Este oficial romano sentiu-se convencido de que tinha coordenado uma ação injusta e crucificado um homem inocente. Esta multidão perplexa foi atormentada no seu coração por um sentimento de ter ajudado e instigado a um erro grave. Tanto judeus como gentios deixaram o Calvário naquele dia com os corações sobrecarregados e inquietos. E por fim, a realidade da morte deste rei. E é um fato apresentado de maneira incontestável pelas circunstâncias que Jesus estava efetivamente morto. E qual é a importância desse facto? É que se Cristo realmente não morreu, então todo o Evangelho deixa de fazer sentido. Nada menos do que a sua morte poderia ter pago a dívida do homem para com Deus. Então, há certezas de que, efetivamente, quando Jesus foi tirado daquela cruz, estava morto. Quando foi sepultado, estava efetivamente morto. É o vivificador sangue de Cristo que salva as nossas almas. Isso dá razão às palavras de Jesus. Não chorem por mim. Chorem por vocês. Chorem pelos vossos. Devemos bem dizer a Deus para sempre, porque a morte do nosso Redentor é um facto inquestionável. É um facto inquestionável. Esta passagem expõe a crucificação de Jesus, enfatizando o seu sacrifício voluntário e a oferta de perdão. Através de várias reações e de vários testemunhos, nós somos confrontados com o significado da morte de Cristo e a importância do nosso arrependimento. Jesus, ao caminho do Calvário, demonstra a sua humanidade e a sua compaixão, carregando a cruz e enfrentando o sofrimento em obediência ao Pai. Durante a sua caminhada, Jesus exorta mulheres a chorarem por si mesmas e por seus filhos, indicando que ainda há tempo de arrependimento. Na cruz, Jesus intercede por aqueles que crucificam, mostrando o seu amor perdoador, mesmo diante da zombaria. A salvação é prometida a um criminoso arrependido crucificado ao lado de Jesus, ressaltando que a salvação é pela graça e não por obras. A natureza e as reações das pessoas ao redor, incluindo a do centurião, reconhece a inocência de Jesus e destacam que a sua morte era central. E é a morte de Jesus que é um facto inquestionável, que garante a salvação para aqueles que creem, pois a sua morte pagou a dívida do pecado. Então, no caminho para a cruz, diversas realidades, diversas atitudes e também diversas respostas. A crucificação de Jesus aponta para uma pergunta, que é: qual é a tua reação àquilo que Jesus fez? Qual é a tua reação? Perante os vários testemunhos e formas de respostas aqui presentes, qual é a tua reação? Qual a resposta que tu vais dar a Jesus? Tu podes ficar indiferente e passivamente a assistir como curioso, como muitas multidões ali estavam. Tens essa opção de continuar nessa condição. Podes também seguir por seguir, como efeito manada, não é? Eles vão e eu também vou, mas sem qualquer tipo de convicção. Podes antes gozar, rejeitar, blasfemar até. Podes simplesmente dizer: o que é que eu tenho a ver com isso? Foi algo que se passou há 2000 anos. Aliás, nem fui eu que o crucifiquei.
Podes por isso pensar que foi Herodes, ou que foi Pilatos, ou que foram os judeus, ou os romanos, o povo. Mas deixa-me dizer que tu estavas lá também. Tu estavas lá também. Como diz o hino espiritual negro, Were you there when they crucified my Lord? Que é, estavas lá quando crucificaram o meu Senhor? Sim, eu e tu estávamos lá também. Foi também por nós que Cristo morreu. Crês tu nisso? Tem isso impacto na tua vida? Qual é a tua reação a esse facto? Se tu ainda não crês, mas queres crer também, então tu podes orar. Podes orar comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti porque, olhando para a minha vida, eu tenho motivos para chorar pela forma como o pecado me afasta de Ti. Choro por mim em arrependimento, mas alegro-me no Teu sacrifício por mim. Reconheço que merecia o castigo que suportaste voluntariamente em meu lugar, de forma inocente. E por isso peço que te lembres de mim, que me perdoes os meus pecados. Louvo-te por me aceitares e dares comunhão plena com Deus, e por isso a vida eterna. Peço que tu, como Rei, tomes o trono no meu coração e reines na minha vida para a tua honra, glória e crescimento do teu reino. E também tu, que já creste no Senhor Jesus, que já o segues, que dificuldades a vida tem apresentado à tua própria vida, que te tem levado a esquecer quem é este Senhor, que te tem levado a desviar do caminho do Senhor, da tua comunhão com Deus. Olha para a tua vida, pensa naquilo que Jesus fez por ti, renova a tua fé nele, porque em forma de gratidão, vivas uma vida de gratidão a Ele por aquilo que Ele fez por ti. Deus nos abençoe.